Bom dia, irmãos. É um privilégio muito grande nós estarmos juntos nesta manhã tão especial, quando nós comemoramos 56 anos de existência, de história da Primeira Igreja Batista de Acesita, a nossa PIBA. Então, nada mais oportuno do que nessa data tão especial, a gente abordar um tema que o autor das lições traz para nós nesta manhã. Então, nós vamos falar na lição 15, o tema Uma Igreja sob o Senhorio do Cristo Ressurreto. A lição desta manhã, ela está baseada no texto de Atos, capítulo 2, os versículos de 1 a 47. Então, eu quero iniciar fazendo a leitura bíblica, e os irmãos irão acompanhar conosco a leitura do texto bíblico de Atos 2, de 15 a 21. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estas palavras fazem parte do sermão que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes. Então, nós podemos observar, através dessa palavra do apóstolo Pedro, que nos trazem grande conforto, que as suas primeiras palavras, elas já se referiam à igreja do Senhor. Utilizando-se de textos do Antigo Testamento, da Torá, que ele conhecia tão bem, dos Salmos e dos profetas, o apóstolo Pedro introduz o seu sermão falando à igreja que estava iniciando a sua atividade, o seu chamamento naquele dia de Pentecostes. Ele, utilizando-se desses textos que eram tão conhecidos deles, ele apresenta aquilo que os judeus, a nação de Israel, já esperava há muito tempo, o grande e glorioso dia do Senhor. Mas além de toda a importância histórica desse momento, o apóstolo Pedro apresenta aos seus ouvintes a história de Cristo como o Messias prometido, o Senhor da história e o Senhor da igreja. E nós observamos, através das suas palavras, em todo o capítulo 2 do livro de Atos, a transformação que ocorreu no coração desse homem, Pedro. Anteriormente, impetuoso e vacilante em tantos momentos da sua trajetória com Cristo, mas agora, cheio de fé e cheio de coragem, baseado na palavra do Senhor, que ele experimentou na sua própria vida, que ele conheceu vivendo e trabalhando com o Mestre, o apóstolo Pedro vai demonstrar todo o seu destemor
anunciando um novo tempo que estava raiando sobre o povo naquele momento. Esta atitude de Pedro, ela nos ensina que quando nós temos uma experiência de transformação na nossa vida, pela fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim como ele próprio vivenciou, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Então, nós vemos aí, ao longo desse discurso do apóstolo Pedro, tudo aquilo que ele tinha vivido com o Senhor e que transformou a sua vida, transformou a sua história. Então, ele não poderia deixar de falar dessas coisas e anunciar que esse era um novo tempo que estava raiando para a nação de Israel. Porque Cristo, o Senhor, ele veio para proclamar que estava chegando esse dia. E esse dia do Senhor chegou através do derramamento do Espírito que estava acontecendo justamente naquele momento, quando o apóstolo Pedro toma a palavra e começa a sua mensagem, começa o seu sermão. É muito interessante nós observarmos que o sermão de Pedro, ele alcançou cerca de 3.000 pessoas, 3.000 homens que se converteram naquele dia. Nós podemos imaginar que se 3.000 se converteram, no mínimo, entre mulheres e crianças, deveriam ter 10.000 pessoas participando desse momento. E o apóstolo Pedro, através do seu sermão, quando ele falou, ele anunciou que esse dia do Senhor era chegado naquele momento, 3.000 pessoas se converteram. E essas pessoas, elas passaram a fazer parte da Igreja de Jesus. Eu quero abordar 2 pontos do sermão de Pedro com os irmãos nesta manhã. 2 pontos que servirão para nossa meditação sobre como deve viver, então, conforme disse no início, né, o tema do nosso estudo de hoje, como deve viver uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. E nós vamos ver que a igreja, ou seja, aquela reunião das pessoas que se convertem e que se converteram naquele momento e foram salvas, e as que se convertem e são salvas hoje pela mensagem do evangelho, como que elas devem viver debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero abordar é que essa igreja deve ser uma igreja submissa. A palavra submissa muitas vezes tem uma interpretação errônea, mas ela vem do substantivo submissão, que significa o quê? Debaixo da missão. Sub é debaixo. E missão é alguma ação, alguma atividade que está em andamento, um projeto de vida. Então, uma igreja que vive em submissão a Cristo é uma igreja que está debaixo da mesma missão do nosso Senhor. O anúncio do apóstolo Pedro naquele dia era que Deus veio até nós para criar um novo povo para si. O Senhor queria trazer essa mensagem justamente. Era chegado o tempo de restauração, de nova vida, de nova formação. Então, aquele povo deveria entender exatamente isso, que a missão que estava sendo cumprida naquele momento era a missão de Deus na terra.
era a missão de anúncio de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova perspectiva de vida para a humanidade. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, que Cristo se entregou à morte por nós, com a finalidade de nos purificar e de nos tornar o seu povo, um povo desejoso de praticar o bem. Essa era a missão da igreja. Este era o anúncio que o Senhor veio trazer, era o anúncio do dia de Pentecostes, era o anúncio do derramamento do Espírito que estava sobre aquelas pessoas naquele momento, que já havia sido profetizado lá atrás pelo profeta Joel, agora se cumprindo na vida daquele povo. Então, as pessoas que receberam desse Espírito, elas deveriam viver debaixo da mesma missão do Senhor. Então, o apóstolo Pedro também, na sua epístola, ele vai reforçar esse objetivo do salvo, que é glorificar a Deus por meio de Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, a igreja gloriosa, a reunião dos salvos, a reunião daqueles que creem no Senhor Jesus, eles têm a missão de glorificar a Deus, o Pai. Então, além dessa missão de glorificação, essa igreja deve deixar-se dirigir por ele nas suas ações, gestos, atitudes, propósitos e pensamentos. Então, nós vemos bem claro aqui nesse texto, tanto o texto inicial que nós lemos, do sermão do apóstolo Pedro, como a palavra do apóstolo Paulo e a própria palavra de Deus na epístola de Pedro, nós vamos verificar que a nossa missão, a missão de cada um de nós que recebeu a gloriosa mensagem do Evangelho, é anunciar essa mensagem, é glorificar a Deus como Senhor das suas vidas e também é viver de acordo com o propósito que o Senhor tem para cada um de nós na história das nossas vidas. E nós observamos bem claramente aqui que a igreja, ela não é simplesmente a instituição, porque muitas vezes a gente associa o termo igreja à instituição. Quando a gente fala assim, eu vou lá na igreja, então quer dizer, eu vou lá no templo da igreja, no lugar onde a igreja se reúne, porque a igreja somos nós. Nós que recebemos a mensagem, nós que recebemos o chamamento de Deus para as nossas vidas, para estarmos debaixo da mesma missão do Senhor, para fazermos aquilo que é o objetivo de Deus nesse mundo. Deus criou cada um de nós para o louvor da sua glória. Então, a missão principal da nossa vida é glorificar ao Senhor. E através dessa glorificação, nós estaremos debaixo da mesma missão do Senhor. Nós estaremos, através dos nossos atos, através dos nossos propósitos, através dos nossos objetivos, através dos nossos pensamentos e atitudes, nós vamos glorificar a Deus e vamos estar juntos com Ele no propósito de cumprimento da sua grande missão, que é salvar todos os homens. No sermão do Pentecostes, o apóstolo Pedro enfatizou as maravilhas que Jesus de Nazaré
tinha operado nos 3 anos do seu ministério. Mas também o apóstolo Pedro não deixou de anunciar, era claro para aquele povo que eles deveriam se arrepender das suas atitudes erradas, das suas ações contra Deus, do pecado que dominava as suas vidas, para uma nova vida com Cristo. Então, eles deveriam deixar essas coisas, se arrependerem dos seus maus caminhos, das coisas erradas que faziam ao longo da história, dos erros dos pais que foi cometido lá no passado. Todos deveriam deixar essas coisas e viver um novo tempo, que foi isso que Pedro estava anunciando, o novo tempo que estava raiando com a chegada do Espírito Santo de Deus a este mundo. Então, nós podemos compreender, através do sermão do apóstolo Pedro, que 2 narrativas ali se faziam importantes. Era necessário que houvesse, da parte daquelas pessoas, o arrependimento do seu erro, para que eles se convertessem ao Senhor e mudasse a sua própria história. Nós podemos perceber que o sermão do apóstolo Pedro foi um sermão enfático contra o erro, contra o pecado. E muitas vezes a igreja, cada um de nós, no nosso testemunho pessoal, os pregadores, aqueles que anunciam a mensagem do Evangelho de Cristo, há uma deficiência na mensagem que nós testemunhamos, porque nós não abordamos de maneira clara, nós não confrontamos o erro e o pecado na vida das pessoas e a transformação que elas precisam viver. Então, nós precisamos mudar isso na nossa trajetória enquanto igreja do Senhor. Às vezes a gente quer amenizar, às vezes a gente quer passar a mão, às vezes a gente quer falar coisas que agradam as pessoas, ao invés de apontar o seu erro. E a mensagem do Evangelho de Cristo é uma mensagem de mudança, de transformação. E se nós não confrontamos o pecado, o erro que está na vida das pessoas, nós estamos falhando no nosso testemunho cristão. A mensagem do apóstolo Pedro, ela era uma mensagem de confrontação do pecado. O povo de Israel havia errado na sua missão. E por causa do seu pecado, ele foi duramente castigado. Mas agora estava raiando um novo tempo para aquela nação. E era um tempo de receber essa mensagem do Cristo ressurreto, que era um Cristo que transforma a vida. Era uma mensagem do Cristo que transforma a vida. Uma mensagem que muda a história das pessoas. Uma mensagem que traz uma nova esperança. E essa mensagem, ela deveria estar aliada e alinhada com o propósito do Senhor. O Senhor jamais negociou os valores do seu reino enquanto aqui viveu. Jesus teve uma vida pura, foi exposto a toda espécie de tentação, como nos diz a palavra. Ele viveu lutas intensas, foi tentado por Satanás, mas ele nunca pecou. Os valores do reino de Cristo
eles nunca foram negociados de qualquer maneira que fosse. Então, nós precisamos também, enquanto Igreja do Senhor, entendermos que, se estamos debaixo da mesma missão do nosso Deus, se estamos submissos ao Senhor, nós devemos também anunciar às pessoas a mensagem de salvação, que é uma mensagem de transformação de vida. Aquele que recebe esta mensagem, ele não pode mais continuar a viver do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que ele fazia. A vida dele deve ser transformada por essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim, quando nós anunciamos a mensagem do Evangelho, dizendo às pessoas que elas são pecadoras e que elas precisam se arrepender, ter a sua vida transformada, nós vamos estar anunciando a mesma mensagem que o apóstolo Pedro anunciou, que o Senhor Jesus Cristo já havia anunciado durante o seu ministério, que todos os apóstolos anunciaram, e que muitos foram mortos por causa dessa mensagem, que é uma mensagem transformadora, uma mensagem que muda a existência das pessoas, uma mensagem que faz diferença, que a pessoa que recebe essa mensagem, ela não é mais a mesma pessoa, que ela precisa se arrepender dos seus pecados, se converter, mudar a direção da sua vida. Eu gosto muito de uma ilustração que a gente usa sobre a conversão, que é como quando a gente está dirigindo, indo para algum lugar e a gente tem determinado destino para onde a gente quer chegar, mas no meio do caminho a gente lembra que esqueceu alguma coisa que era muito importante, que a gente precisa voltar. Então a gente fica aguardando aquela plaquinha que vai nos indicar o local certo onde nós podemos fazer a conversão. E aí, quando nós chegamos a essa placa e vemos o local, vemos o caminho, a gente toma aquele novo caminho, e ao invés de continuar no caminho que a gente estava, a gente faz um retorno e a gente volta. Então, a conversão é exatamente isso. É uma mudança de caminho. Eu estou indo nessa direção. Mas essa direção não é a direção que Deus quer para a minha vida. Não é o caminho certo. Então, eu preciso fazer essa conversão. Mudar esse caminho. Voltar para o caminho certo, para o caminho do Senhor. E conversão é exatamente isso. É essa mudança de caminho, é a mudança de vida. Eu agora vou seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou seguir a Jesus. A minha vida vai ser mudada, vai ser transformada. E a missão da igreja é exatamente essa: estar debaixo da mesma missão do Senhor, anunciando essa nova vida que Cristo veio trazer à humanidade. E anunciando que nós fomos transformados para glorificar a Deus, aquele que é Senhor, Criador, Rei eterno, aquele que reina soberano sobre todas as coisas, o nosso Pai amado, que nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, essa é a grande missão da Igreja do Senhor. E nós estamos juntos com o Senhor nessa missão, anunciando esse novo tempo na história da humanidade. E a segunda coisa que eu quero trazer para os irmãos é que a mensagem que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes é uma mensagem
que indica que, além de ser submissa, a igreja do Senhor, que está debaixo da sua missão, a igreja gloriosa, a igreja que está debaixo do domínio do Cristo ressurreto, é uma igreja que é obediente e é uma igreja arrependida. Essa é uma mensagem real de convicção. A palavra do apóstolo Pedro, o seu discurso no dia de Pentecostes, enfatizou as maravilhas, não é, que Jesus de Nazaré havia operado aqui neste mundo, conforme eu já falei anteriormente. E esse discurso maravilhoso do apóstolo Pedro levou os ouvintes a essa convicção de pecado, a essa convicção de erro, a essa convicção de que era necessário uma mudança, uma transformação. E essa mensagem os inquietou de tal forma que os tornou desejosos de aprender. Tanto é que, dentre os 10.000 que eu citei que deveriam estar lá, 3.000 deles se arrependeram. Vejam bem, que mensagem poderosa. 2 foram as atitudes recomendadas pelo apóstolo Pedro àquele povo no seu sermão. Atitudes de arrependimento, atitude de batismo. O apóstolo Pedro citou: arrependei-vos e crede, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Quando há um arrependimento verdadeiro em nosso coração, há uma segurança da palavra do Senhor, que nós recebemos o Espírito Santo. O arrependimento, ele é uma atitude que muda o rumo e a direção do pecador. Não é possível você se arrepender de tudo que você fez e você continuar sendo a mesma pessoa. No momento que você se arrepende, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida e é Ele quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É assim que nos ensina a palavra do Senhor. O reconhecimento da prática do mal conduz cada um de nós a uma mudança de vida. Paulo estava falando exatamente isso quando ele afirmou sobre o paradoxo da conversão. Um sentimento de tristeza, segundo o apóstolo, pelo mal cometido, que leva à conversão e salvação. E, ao mesmo tempo, inunda o nosso ser de alegria. Paulo disse exatamente isso em 2 Coríntios 7, versículo 10. Então, nós vamos ter esse sentimento de constrangimento pelo mal que nós praticamos e, ao mesmo tempo, recebendo o Espírito de Deus em nosso coração, nós somos inundados por uma alegria, por uma satisfação, por um prazer que nós não conseguimos nem mensurar como que é. É o que acontece na nossa vida quando nós nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor. E aqueles que se arrependem, eles devem passar pelo batismo, que é a obediência ao ensino que o apóstolo Pedro trouxe naquele dia. Nós já citamos em algumas lições atrás sobre o significado do batismo, mas vale reforçar sempre na nossa trajetória isso. Porque é um simbolismo maravilhoso, porque nós nos arrependemos, nós queremos mudar de vida, a partir de agora nós seremos diferentes, então nós precisamos anunciar isso, e o batismo é exatamente isso, né?
É uma profissão de fé, é quando nós anunciamos, mostramos publicamente aos outros aquilo que nós vivemos na nossa história. Então, através do batismo, quando nós mergulhamos, nós estamos declarando que nós morremos para o mundo. E quando nós levantamos, nós estamos ressurgindo para uma nova vida com o Senhor. Como é maravilhosa essa ilustração do batismo. Morrer para o velho homem, morrer para o mundo, morrer para os desejos carnais e ressurgir para uma nova vida com o Senhor. Agora, uma vida debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Uma vida numa nova dimensão. É uma vida que, mesmo passando por lutas, por aflições, por dificuldades neste mundo, nós vamos compreender que nós temos o Espírito de Deus em nós, e isso nos traz paz, isso nos traz alegria, isso nos traz um fruto maravilhoso, conforme nós reconhecemos em Gálatas 5:22. A presença do Espírito de Deus em nós traz paz, traz alegria, traz bondade, traz benignidade, traz mansidão, traz domínio próprio, traz uma série de coisas que nós vamos passar a viver nessa nova vida com Cristo. Que maravilhoso! A bênção prometida por Deus. O seu espírito, ele não se restringia somente àquelas pessoas que estavam presentes ali naquele dia. Ela era extensiva a todos os filhos, aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto. Ou seja, a igreja a qual estava começando ali, naquele momento, com os primeiros judeus, com aqueles povos todos que estavam reunidos ali no Pentecostes, e aqueles todos que ainda haviam de ser alcançados, e inclusive nós que vivemos hoje, no tempo presente, a gloriosa trajetória da Igreja do Senhor, inclusive nós somos alcançados por essa graça bendita, o dom do Espírito derramado em nossos corações. Mas há uma condição para que isso se cumpra em nossas vidas. É necessário que haja uma separação do meio dessa geração perversa e corrompida que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. É necessário que nós passemos a viver uma nova vida de testemunho para que essas pessoas que ainda não compreenderam a mensagem gloriosa do Evangelho, de uma nova vida, de uma nova esperança, que essa mensagem raie no coração dessas pessoas. Para que isso aconteça, é necessário que nós possamos viver uma vida diferente e dar testemunho dessa transformação. Naquele dia de Pentecostes, houve uma mudança. E a igreja que saiu dali, daquele número de convertidos, ela passou a viver uma experiência maravilhosa. E o livro de Atos, ele vai falar exatamente sobre isso. A partir do versículo 42 até o versículo 47, começa a falar sobre a mudança que se operou na vida daquelas pessoas que se converteram. Primeiro, eles passaram a ser constantes, perseverantes naquele ensino, naquela doutrina que eles receberam. Eles passaram a viver em comunhão, em segundo lugar, e a compartilhar os seus bens. Eles passaram a ter temor de Deus em terceiro lugar e presenciaram a operação sobrenatural de Deus em suas vidas. Vejam que maravilhas se operou na vida daquelas pessoas. Os versículos 44 a 45 vai nos dizer que eles começaram a exercer liberalidade. Então, no meio daqueles primeiros cristãos, não havia ninguém que passasse fome.
porque eles dividiam tudo que eles possuíam. O versículo 46 também vai dizer que eles viviam unidos, eles tinham propósitos comuns, eles se ajuntavam frequentemente, e quando havia esses ajuntamentos, havia alegria e singeleza no coração de cada um deles. Que coisa maravilhosa! Experimentar tudo isso a partir da sua conversão. Passar a viver com o povo de Deus e passar a viver dessa forma. E por último, eles praticavam o verdadeiro louvor e eram tão agradáveis uns com os outros e com os que estavam de fora, que eles, vendo aquilo, eles passaram a glorificar a Deus. E o Senhor ia cada dia acrescentando àquela igreja, aquelas pessoas que, por meio do testemunho daqueles primeiros cristãos que se converteram no sermão do apóstolo Pedro, eles começaram então a vivenciar essa alegria plena, isso influenciava as outras pessoas e outros se convertiam através desse testemunho da vida desses primeiros irmãos. Que coisa maravilhosa! E eu quero concluir a minha fala lembrando os dois pontos principais do sermão do apóstolo Pedro, que fala para a nossa igreja hoje, como deve viver uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. Deve viver em submissão a Deus, debaixo da mesma missão do Senhor, conforme já falamos, e também deve viver essas duas qualidades, a obediência e o arrependimento. Arrepender dos pecados e obedecer ao ensino das Escrituras. Vem o batismo, vem passar a ser membro da igreja, não é? Através do batismo, você passa a se tornar membro da igreja do Senhor, você passa a fazer parte dessa comunidade de fé, e você passa a receber em sua vida os ensinos e as doutrinas que esse corpo de Cristo atende. Então, essas duas ações da igreja, estar debaixo da missão, ser obediente e arrepender-se dos seus maus caminhos, é aquilo que nós devemos também fazer como igreja do Senhor hoje. E nesse dia, quando a gente está celebrando os 56 anos da PIBA, a nossa pregação, ela estará investida de toda a autoridade, sempre que ela estiver totalmente fundamentada na palavra do Senhor. É fundamentada nessa palavra bendita, como o apóstolo Pedro estava lá no dia de Pentecostes, fundamentado na palavra do Senhor, para levar a sua mensagem àquelas pessoas, enfatizando os feitos de Cristo, mas não se omitindo também de confrontar os erros e os pecados dos pais no passado e das pessoas naquele tempo, e nós hoje, no tempo que nós vivemos, o erro das pessoas também que estão longe dos caminhos do Senhor. Quando nós estivermos propagando essa mensagem, apresentando Cristo, o Cristo que ressuscitou, aquele que se tornou, através da sua morte na cruz, tomou para si o direito de ser rei e senhor das nossas vidas e demonstrar, através das Escrituras, o plano de Deus para todos os homens. Quando nós estivermos anunciando verdadeiramente esta mensagem, nós estaremos cumprindo a nossa missão como igreja do Senhor e vivendo debaixo do seu senhorio neste mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos permita permanecer fiéis ao ensino da sua palavra, nos iluminando no cumprimento dessa missão tão gloriosa.
que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã e continuar operando as suas maravilhas em nossas vidas. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa palavra, que é uma palavra viva e eficaz. E nós confiamos, Senhor, na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, como igreja do Senhor, atuando neste tempo, nesta geração. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para influenciarmos a nossa geração. E nós queremos, ó Deus, que essa palavra transformadora, ela possa penetrar cada coração que nos ouviu nessa manhã, e que a sua vida seja transformada a partir dessa mensagem, que é vida, que é esperança, e que traz, Senhor, consigo a vida eterna que o Senhor nos garante através da nossa fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Muito obrigada pelo privilégio que temos de fazer parte da tua igreja. Muito obrigada pela primeira igreja batista de Acesita, que completa, Senhor, 56 anos de história aqui no município de Timóteo. Que nós sejamos luz nesse lugar e que a tua mensagem, através de nós, possa alcançar corações na nossa comunidade, em todo o nosso país e por todo o mundo. É a súplica do nosso coração, é o desejo da nossa alma. E nós oramos na certeza que temos que o Senhor ouve a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigada a todos e um bom dia.